Os dados relacionados ao consumo de medicamentos controlados no Brasil revelam uma situação alarmante. O brasileiro gasta mais de R$1 bilhão por ano com ansiolíticos e antidepressivos. Além disso, os números mostram que a automedicação e a ingestão de remédios adquiridos de forma ilegal fazem parte da vida de muitos brasileiros. Mas qual profissional pode receitar remédios? O que diz a legislação? Eu convido você a assistir agora um material produzido pela equipe da TV Justiça sobre esse assunto. A nova regra, publicada pelo Conselho Federal de Farmácia, permite que os medicamentos que não precisam de prescrição médica sejam receitados pelo farmacêutico, reforçando assim o papel do profissional nos cuidados à saúde do paciente. Ficou muito bom para a gente, vai valorizar um pouco mais a classe farmacêutica, né? Porque para o paciente, qualquer pessoa que atende a receita dele é farmacêutico, mas vai dar um brilho maior para a nossa profissão. Pela resolução do Conselho Federal de Farmácia, o cliente que chegar ao balcão para comprar um analgésico poderá passar por uma consulta e receber um receituário com assinatura e carimbo do farmacêutico. E quem nos ajuda nessa discussão é Rogério Roiflá, farmacêutico do Centro Brasileiro de Informação sobre Medicamentos do Conselho Federal de Farmácia, e Manuel Arruda Júnior, que é presidente da Comissão de Assuntos Regulatórios da Ordem dos Advogados do Brasil, do Distrito Federal. Primeiro, quero agradecer demais a participação dos senhores aqui conosco e começar com o Dr. Rogério, que é especialista no tema. Vimos agora a reportagem. Eu queria que o senhor explicasse o que o senhor acha da resolução e, primeiro, ressaltar que essa resolução se refere àqueles remédios mais simples, não aqueles de tarja preta ou de medicamentos de uso controlado, não é isso? Sim, essa resolução, ela trata daqueles medicamentos de venda isenta de prescrição médica, não é exigida a prescrição, são normalmente adquiridos sem necessidade de prescrição médica, e alguns medicamentos que requerem prescrição médica de uso prolongado sob autorização de um médico em uma instituição em que haja um programa específico de saúde. Então, o farmacêutico ele pode fazer prescrições subsequentes a um tratamento iniciado por um médico. Isso é positivo? Bom, considerando a realidade brasileira na área de saúde, é uma ajuda ao profissional médico para desafogar o sistema, certamente, mas tem uma questão muito importante, que quando se fala do medicamento isento de prescrição, é importante deixar claro que eles não são isentos de risco aos usuários, né? De modo que a aquisição sem algum crivo, sem consultar algum profissional, isso oferece risco aos pacientes, né? Porque, por exemplo, aparentemente simples paracetamol, se a pessoa ela faz uso de álcool junto com paracetamol, ela pode ter um dano hepático muito grave e requerer inclusive um transplante, né? Um ácido acetilsalicílico, a pessoa pode ter um sangramento gástrico muito grave que pode levar a uma hospitalização e até, em algumas situações, uma pessoa idosa, em algumas situações específicas, pode levar até a morte. Então, na verdade, a prescrição farmacêutica, ela vem trazer uma segurança a mais para o usuário do medicamento. Agora, doutor Rogério, qual o profissional da saúde, além do médico, claro, que tem essa prerrogativa de prescrever um medicamento para o paciente? Bom, legalmente, o médico e o odontólogo pode prescrever. E, claro, o médico veterinário também. Na prática, também outros profissionais, em algumas situações especiais, como enfermeiro, em alguns programas de saúde do Ministério da Saúde, eles prescrevem medicamentos e nutricionista também, alguns produtos naturais eles podem prescrever. Agora, doutor Manuel, vamos para a área jurídica. O estabelecimento que vender um medicamento sem a receita, esse estabelecimento, esse comércio pode ser multado ou existe alguma previsão legal para essa prática? Sim, Rafael, existe a previsão da Lei 6437, que define as punições, penalidades para aquele estabelecimento ou profissionais que vendem medicamentos sem registro ou mesmo sem registro da Anvisa, né? Que seria desde a advertência até mesmo a intervenção ou mesmo a aplicação de multa.
Agora, o profissional que vende esse remédio sem receita, ele é penalizado, o estabelecimento, existe uma responsabilidade solidária, como é que funciona? Sim, e na verdade existe a responsabilidade de todos os atores aí nesse processo, né? Desde o estabelecimento como um profissional da área farmacêutica também, tá? Que vai desde a penalidade administrativa, como penal e também civil. Agora, uma pergunta que pode ser direcionada aos dois. Esses profissionais envolvidos, eles respondem também na esfera administrativa do órgão de origem, ou farmacêutico, ou Conselho Regional de Medicina, ou federal, e também no âmbito fora daquele conselho, na Justiça Comum, digamos assim? No caso de venda ilegal ou mesmo sem prescrição, responde, como eu falei, tanto administrativamente, pode ser tanto no Conselho Federal... Está previsto no Código de Ética, por exemplo. Código de Ética, né, como acontece com os advogados, quando infringem qualquer tipo de regra do estatuto, né? Também penalmente, né, responde perante ao Código Penal, né? O Código Penal ele define alguns tipos. O artigo 280, ele fala que o profissional, ou mesmo aquele que vende, em desconformidade com a receita médica, ele responde por crime que é sujeito à reclusão de 1 a 3 anos. Quer dizer, isso é suscetível àquele profissional ou mesmo o estabelecimento, o responsável pelo estabelecimento. Agora, doutor Rogério, esse profissional pode e deve, na opinião do senhor, ser afastado? Porque é muito sério, né? Sim, está previsto, existe resolução do Conselho Federal de Farmácia, o próprio Código de Ética traz que o farmacêutico, se ele infringir a legislação sanitária, nesse caso é uma infração sanitária, ele é passível de sanções. E a depender da gravidade, depender do caso, e se é uma reincidência, enfim, vários aspectos, ele pode ser advertido, pode ser multado e, em último caso, pode perder, inclusive, o registro, a depender da gravidade do caso que deve ser avaliado. Agora, doutor Rogério, qual o procedimento de controle que os órgãos de fiscalização deveriam ter para evitar essa venda irregular? Bom, em verdade, já existe um arcabouço legal que diz o que pode e o que não pode ser feito. Nós temos, claro, uma limitação muito grande na fiscalização e até, eu diria, um outro aspecto importante, que a sociedade tem uma educação em saúde que permita que ela mesma evite certas práticas e também monitore práticas abusivas, ilegais e seja um agente importante de fiscalização, que notifique aos órgãos competentes, seja a vigilância sanitária, seja o próprio Conselho de Farmácia, sobre ilegalidades cometidas nesses aspectos. Doutor Manuel, o senhor concorda que a legislação não falta, pelo contrário, temos uma legislação ampla no país sobre esse assunto, mas o que falta é efetividade, seria isso? Sim, exatamente. O arcabouço jurídico hoje existente é extremamente avançado e abrangente, né? Inclusive a agência reguladora, que é a Anvisa, ela possui diversos instrumentos legais e administrativos que buscam realmente essa proteção. Agora, quando a venda é irregular e o tipo de tarja do medicamento, isso acaba influenciando no grau de punição da pessoa? Se você encontra uma venda irregular, por exemplo, de um remédio abortivo, um remédio proibido no Brasil, ou que, de repente, de contrabando, alguns remédios são mais visados para esse fim, isso influencia na punição? O ordenamento jurídico, ele trata dessa especificidade? Hoje a venda, por exemplo, de anabolizantes, né, realizada de forma ilegal, sem prescrição médica, ela é tipificada tanto no Código Penal, no artigo 273, parágrafo 1º B, que são aqueles medicamentos ou sem registro nos órgãos sanitários, e também como tráfico de drogas, tráfico de entorpecentes. E as penas são extremamente relevantes. Iniciam, no caso do Código Penal, de 10 a 15 anos. E no questão de tráfico de drogas, de 5 a 10 anos. 5 a 15 anos. Tá? Mas há uma discussão jurídica em relação a isso. Inclusive o STJ recentemente tem afastado essa aplicação do Código Penal e mantido apenas o tráfico de drogas.
Mas ainda assim é uma pena, né, pesada. Doutor Rogério, falamos aqui o exemplo do doutor Manuel sobre o anabolizante. O anabolizante ele é enquadrado também nesse rol de medicamentos. Eu queria que o senhor explicasse quais as diferenças para a gente entender. Os medicamentos de tarja preta, vermelha, amarela e sem tarja. São essas as classificações? Basicamente são esses os tipos de tarja. A tarja ela facilita a identificação de um produto pelo consumidor com relação à rigidez, ao critério tanto de prescrição, dispensação e até cuidado de uso, né? Os medicamentos de tarja vermelha, todo medicamento que requer prescrição médica tem uma tarja vermelha. Pode ser um antihipertensivo, ele vai ter a tarja vermelha, mas não significa que ele seja um medicamento de controle especial. Existem medicamentos de controle especial que não causam dependência, mas têm efeitos psíquicos, são psicoativos, e eles têm, ou então eles oferecem algum risco específico, que é o caso dos anabolizantes, o caso dos antibióticos, foi o caso do sildenafil, que é o Viagra, né? E também dos anti-inflamatórios, aqueles que oferecem um risco cardiovascular importante, os coxibes, né? Que há um tempo atrás foram incluídos. Então, esses são tarja vermelha. O tarja preta, eles causam dependência. Por exemplo, a morfina, fentanila são tarja preta, são analgésicos opioides, são analgésicos que podem causar dependência e pode ser usado de forma abusiva por dependentes, né? Então, há essa distinção, de fato. E a tarja amarela, na verdade, são os medicamentos genéricos, né? E os sem tarja são aqueles isentos de prescrição. E, importante, né, salientar, isento de prescrição, não isento de risco ao usuário. Remédio para dor de cabeça, por exemplo, Você esses falou mais por simples. exemplo, que são teoricamente mais simples. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco para continuarmos nossa conversa sobre consumo de medicamentos controlados no Brasil. Até já! O programa Fórum está de volta e conversa hoje sobre o consumo de medicamentos controlados no Brasil. Doutor Rogério, que é especialista mais nessa área de medicação farmacêutica, o senhor acha que a automedicação é hoje um comportamento mundial que acaba influenciando muito o brasileiro que se automedica, procura receita na internet, o que é muito perigoso? É um comportamento existente que vem crescendo? Bom, a automedicação ela é multifatorial, de verdade, é um problema muito complexo que envolve vários fatores, né? Um deles, nós temos que considerar a dificuldade de acesso ao sistema de saúde, né? E a pessoa em sofrimento, a pessoa que está com uma dor, ela vai buscar uma solução para ela. Se o Estado não oferece o médico a assistência adequada, ela vai buscar em algum lugar. Como nós temos um sistema o mercado farmacêutico, ele está muito fragilizado com um viés mercadológico e pouco sanitário, então a pessoa ela tem acesso fácil, infelizmente, a um medicamento, mesmo sem uma prescrição médica, né? Então, é uma busca natural para a solução do problema dela. Claro que tem também uma questão a busca de soluções simples para problemas complexos. Hoje as pessoas buscam uma pílula para cada mal, não é? Então, isso somado, se nós considerarmos o marketing farmacêutico, que é muito significativo, a indústria farmacêutica ela gasta mais do que o dobro do que gasta com o desenvolvimento de medicamento, ela gasta com marketing farmacêutico. Então tem todo um contexto que favorece isso, né? Então eu não diria que cultural, mas é um problema assim, é multifatorial e é complexo e também na verdade é um problema que não dá para dizer, não, o paciente ele é o culpado porque ele se automedica, porque ele não deveria buscar um médico, né? Ele às vezes Mas onde está o médico? Né? Ele está conseguindo acessar o médico? Isso acaba influenciando também o ordenamento jurídico brasileiro, que o senhor me dizia há pouco que ele é restritivo. Pode ser um reflexo dessa automedicação e uma proteção ao consumidor? Sim, exato. Até pelo princípio da precaução, né, as instituições, entidades como a Anvisa, têm publicado resoluções, instrumentos jurídicos para poder restringir esse acesso à medicação, uma forma, inclusive, de controle de saúde pública, tá? Evitar a proliferação de bactérias, né, determinados agentes nocivos à própria população e restringindo o acesso a esses medicamentos, você consegue promover
ou tentar promover esse controle. Agora, doutor Rogério, como a gente pode definir essas substâncias controladas? Oferece, de fato, um risco, pode provocar a morte do paciente, por exemplo? Você já começou a explicar no bloco anterior, mas mais detalhado. Todo medicamento, ele oferece algum risco, então, como eu já disse anteriormente, mas existem alguns medicamentos que eles requerem alguns cuidados especiais no uso, né? Ou porque causam dependência, ou porque o perfil de segurança dele não está bem estabelecido pela ciência, então há um potencial risco aos usuários ainda desconhecido, ou o caso de conhecido uso abusivo no caso dos anabolizantes, né? Que muitos jovens perderam a vida usando anabolizante, né? Então, é um problema sanitário que precisa ser, de alguma forma, coibido, e uma das formas é a regulação, né? Claro que há outros métodos que talvez poderiam ser, requerem maior investimento, como, por exemplo, a educação em saúde, que poderia minimizar esses problemas e, em alguns casos, talvez até tornar desnecessário o uso de novas normas para essa restrição. Agora vamos falar de medicamentos naturais. Como é que o direito brasileiro ele vem se flexibilizando a essa realidade? Por exemplo, tivemos uma decisão recente do canabidiol, onde a Justiça autorizou o uso dessa substância para um tratamento de uma criança. O direito brasileiro ele vem se flexibilizando a essa nova realidade, com as substâncias que eu citei há pouco e com outras decisões nesse sentido de liberação dos medicamentos naturais? Na verdade, importação desse determinado medicamento. Mas há sempre a necessidade de registro desses medicamentos perante a Anvisa. A Anvisa, na verdade, buscou acelerar o procedimento para análise e registro desse medicamento. Então, foi uma decisão, para que o senhor explique, né? Foi uma decisão do Judiciário com o aval da Anvisa. A Anvisa, que é o órgão responsável pela entrada dessa substância no Brasil. Na verdade, todo medicamento, para ser tanto produzido como comercializado no Brasil, há necessidade de registro perante a Anvisa. Porque a Anvisa, que é o órgão de vigilância sanitária, é responsável por esse controle, tanto da produção quanto da comercialização. Então, no caso desse medicamento, os interessados ingressaram com uma ação pedindo a importação desse medicamento, que, na verdade, não possuía registro perante a Anvisa, tá? E o Judiciário, em tese, determinou que esse medicamento fosse analisado e registrado perante a Anvisa. Doutor Rogério, por favor. Com relação ao canabidiol, é um assunto assim que requer uma análise muito especial. É um tema polêmico, né? É porque é o seguinte, porque em verdade, mesmo nos Estados Unidos, ele não é registrado como medicamento. E não há estudos que comprovem ainda, não há evidências científicas suficientes, robustas, para dizer que ele é seguro e eficaz para o uso. Então, isso são critérios básicos que a agência regulatória considera ao registrar um produto. Então, pode ser que seja útil, mas o uso dele requer um controle, requer um monitoramento, acompanhamento. Na verdade, as pessoas que fazem uso desse medicamento, elas deveriam ser muito bem esclarecidas com relação a o que se sabe sobre esse produto para elas decidirem. Claro que tem situações críticas que nenhum medicamento surtiu efeito, tem que se verificar se todas as etapas anteriores terapêuticas foram consideradas, e aí sim, tentar ele como uma alternativa, mas ainda assim é importante um termo de consentimento livre e esclarecido pelo paciente ou pelo responsável, porque boa parte deles são crianças, com relação a isso. E por exemplo, nós lá no CBIM, no Centro Brasileiro de Informação sobre Medicamentos, nós defendemos que se for usado, que seja mediante protocolo e acompanhamento desses pacientes, e não liberado de uma forma descontrolada. Como a gente começou a falar agora um pouquinho mais sobre esses medicamentos naturais, quais os profissionais de saúde, doutor Rogério, que podem prescrever esse tipo de medicação? Bom, na verdade, se é um medicamento, é só... Acho que foi um termo que eu usei e acabei me equivocando. Não pode nem ser considerado medicação. Essa terapia alternativa, digamos assim, ou esse tratamento, tem um rol de profissionais adequados para
prescreverem esse tipo na verdade, de é uma área tratamento? meio nebulosa. A questão de produtos naturais é nebuloso. Vários profissionais podem prescrever, inclusive farmacêutico, né? Contanto que a pessoa tenha algum nível de especialização sobre aquilo. Claro que é muito polêmico esse tema, até porque muitos desses produtos não têm, inclusive, estabelecida a sua segurança e eficácia, né? Então, é uma área nebulosa na área sanitária, e o que acontece é que, na maior parte das vezes, são produtos de baixo risco sanitário, então talvez por isso não tenha sido priorizado uma restrição maior sobre eles. Agora, doutor Manuel, como a pessoa pode saber que o medicamento está regularizado nos órgãos competentes, por exemplo? Existe algum caminho para que essa pessoa saiba se o remédio teve a venda autorizada no Brasil? A Anvisa que tem que regulamentar tudo que entra no Brasil, é isso? Sim, a necessidade do registro desse medicamento perante a Anvisa, né? Então, comprando na farmácia, a pessoa tem... O que ocorre, Rafaela? Inclusive, em decisão recente aqui do Tribunal Regional Federal, da primeira região, um determinado medicamento foi registrado como alimento, que era, na verdade, para uso para redução de gordura, emagrecimento, mas quando quem o comercializava, né, não quem produzia, mas quem o comercializava, utilizava no marketing, na propaganda, que ele também teria efeitos terapêuticos, medicamentosos. Então, a Anvisa e a legislação de vigilância sanitária exige que medicamentos ou que tenham propriedade de medicamentos ou terapêuticos tem que ser registrado como medicamento, não como alimento. Então, tem que se verificar junto à Anvisa e os órgãos de vigilância sanitária se aquele produto é registrado realmente como medicamento. Essa especificação de alimento não seria uma forma de burlar? Doutor Rogério. Perfeito o seu comentário. Inclusive, essa é uma estratégia que alguns produtores desses tipos de produtos, né, desses medicamentos, vamos dizer, esses produtos naturais, é uma forma de ampliar o consumo dele, a venda do produto, mas sem ser submetido a um crivo maior, porque registrar como medicamento o rigor é diferenciado, né? Assim, é uma prática que já é conhecida, inclusive por isso a própria Anvisa deixa muito claro nas normas vigentes que se houver alguma indicação terapêutica, ele tem que ser analisado como medicamento e não como alimento. Ou um alimento funcional, tem umas outras classificações, mas de qualquer forma o crivo é diferente. E nesse caso que eu comentei, Rafaela, da decisão do tribunal, na verdade houve uma autuação por parte da Anvisa, essa empresa que vendia esse medicamento, que prometia redução de gordura, inclusive combatia câncer, né? Teriam várias... É bem diferente para emagrecer e para tratar várias propriedades. Cura de câncer, inclusive, isso é muito grave. As pessoas no desespero, porque a medicina não tem solução para muitos dos problemas, câncer, né? Sim. Por exemplo, e as pessoas no desespero, se elas veem na internet aquele produto, cura câncer, ela vai e adquire. E o perigoso é que geralmente as vendas são feitas pela internet. Sim. O que precisamos avançar na legislação nesse aspecto que conversamos aqui hoje no programa, doutor Manuel? Essa questão da resolução do Conselho Federal de Farmácia, eu entendo que é um caminho muito interessante e relevante para a população, inclusive, porque vai ter acesso a um profissional técnico, inclusive capacitado, que pode realizar a consulta e indicação daqueles medicamentos que não prescindem de receita médica, né? Então, acredito que esse caminho do Conselho Federal de normatizar essa prática por parte dos farmacêuticos, isso ajuda e auxilia muito a população em geral, a pelo menos tentar diminuir essa questão da automedicação e essa necessidade por tentar solver ou tentar resolver todos os males, né, de dores e complicações. Infelizmente, chegamos ao fim, o tempo é curto, uma pena. O programa Fórum de hoje fica por aqui. Conversamos sobre o consumo de medicamentos controlados no Brasil. E quem nos ajudou na discussão foi Rogério Hoffler, farmacêutico do Centro Brasileiro de Informação sobre Medicamentos do Conselho Federal de Farmácia. E também Manuel Arruda Júnior,
que é presidente da Comissão de Assuntos Regulatórios da Ordem dos Advogados do Brasil, do Distrito Federal. Se você quer participar do nosso programa, envie a sua sugestão para o e-mail forum@stf.jus.br. E lembrando que você também pode rever esta e outras entrevistas no site. É só acessar tvjustiça.jus.br. Obrigada pela companhia. Tchau.